Olá, gente, tudo bem? Bom, estamos nos recolhendo, estamos aqui no quarto do hotel. Vamos descansar um pouco mais cedo. Amanhã nós levantaremos por volta de umas 8h30, mais ou menos. Vamos tomar um café, um de jejum. E aí vamos partir para o local da Arca. Nós vamos visitar a Arca hoje. E amanhã vamos visitar o museu e o que tiver mais para ver ali em torno do museu. Mas aí eu estava lendo o texto, relendo o texto da Arca, e aí eu recordei como, logicamente, a gente tem que tirar ensinamento de tudo. Eu estava revendo, primeiramente, o que Jesus disse a respeito da vinda do Senhor, e logo em seguida, lendo o que o texto diz sobre a história de Noé envolvendo a Arca, né? Quero ler com vocês em Mateus capítulo 24, versículo 37. A razão do porquê isso me ocorreu é que eu estava assistindo 2 vídeos esses dias. Um vídeo de um brasileiro e um vídeo de um americano, ambos pós-tribulacionistas. Eu achei interessante que eles usaram argumentos muito semelhantes e dizendo o seguinte, dizendo, olha, eu vou trazer agora um ensinamento para vocês e durante esse ensinamento vocês vão ver a doutrina pré-tribulacionista se dissolver diante dos seus olhos. Os dois prometeram basicamente a mesma coisa, que iam detonar com a visão pré-tribulacionista, com um ensinamento novo, revolucionário que eles iam trazer. E eu sou muito respeitador com relação a isso. Eu quero, em primeiro lugar, deixar claro para a minha audiência que, independente de uma pessoa crer diferente de mim, não necessariamente torna aquela pessoa minha adversária. Porque nós temos que manter em mente que nós temos um alvo comum aqui. O nosso alvo comum, que é o que nos une, é servir a Cristo e pregar a sua palavra. Sempre haverá um desencontro ou uma divergência numa doutrina ou outra, mas que eu chamo de doutrinas secundárias. Não é verdade? Então eu tenho muito respeito pelas pessoas, independente se elas creem exatamente como eu ou se elas creem diferente. Então, ao assistir aqueles vídeos, eu pensei, bom, então deixa eu assistir, já que, né, de repente, quem sabe é hoje que eu mudo de opinião, né? Quem sabe é hoje que eu deixo de ser pré-tribulacionista e passo a ser pós-tribulacionista. E aí eu comecei a assistir aquelas mensagens, ouvindo, e de repente, esperando, cadê o impacto, né? Cadê a grande revelação, então, que poderá mudar o meu entendimento? E esperei e nada aconteceu. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: os pós-tribulacionistas, aqueles que creem que a igreja terá que passar pela grande tribulação, normalmente eles cometem sempre os mesmos erros. Sempre, tá? Esses erros são sempre muito básicos. Primeiro, eles querem atribuir Mateus capítulo 24 à igreja, quando na verdade Mateus capítulo 24, do versículo 9 para frente, é para Israel, porque Deus trata Israel de forma diferenciada como ele trata a igreja. Aí talvez você pode estar perguntando, mas pastor, e a casa de Efraim? A igreja não é a casa de Efraim? Não, a igreja não é a casa de Efraim. A casa de Efraim, que é chamada também casa de Israel, a segunda casa, foi semeada nas nações, como a própria palavra diz, semente para a santificação dos povos, tá? As pessoas em si não eram santas, pelo contrário, foi até chamada de casa rebelde, mas por causa do pacto de Deus com a semente de Abraão, então essas pessoas que foram espalhadas pela nação, elas funcionaram como uma semeadura divina de santificação entre as nações, tá? Mas é muito importante deixar claro que todas as vezes que, por exemplo, Pedro se refere aos dispersos, aos judeus dispersos, que são as 10 tribos, ele se refere a eles como santos, tá? Pode ler as cartas de Pedro, você vai perceber isso claramente. E quando Paulo se refere aos gentios, ele os chama de gentios. Em nenhum momento
em nenhum momento no Novo Testamento a casa de Israel ou os filhos de Efraim são chamados de gentios, tá? Gentios é exatamente o oposto de judeu, ou o oposto de israelita. Tá? Então eu sei que há por aí os que defendem a doutrina de que a casa de Efraim ou a casa de Israel é a igreja hoje, né? Ou que a igreja é composta dos dispersos da casa de Israel, mas não há nenhum fundamento bíblico para isto. A igreja é sim colheita dessa semeadura que Deus fez entre as nações, que é a casa de Israel, que nunca voltou da diáspora, né? do cativeiro da Síria, né? A casa de Judá voltou do cativeiro babilônico, mas as 10 tribos nunca voltaram do cativeiro da Síria. Portanto, eles se tornaram uma semeadura permanente de Deus entre as nações, ok? Mas lembrando que Deus sabe muito bem quem eles não são gentios, eles são filhos de Israel, e Deus sabe exatamente quem eles são. É por isso que a colheita de Mateus capítulo 24 é feita por anjos. Os anjos vêm reunir os eleitos dos 4 cantos da terra. Por que só os anjos podem fazer isto? Porque não há um só ser humano no planeta Terra capaz de dizer, apontar todos os filhos de Israel espalhados pelo mundo. E sem falar os tantos que já morreram, muitos que sequer sabiam que eram judeus, e hoje pessoas que estão por aí espalhadas por tantos lugares, pessoas que sequer sabem que são judeus, mas são por causa dessa dispersão. Mas, bom, sendo assim, qual é o meu ponto desse vídeo que eu estou gravando com vocês? Como eu estou indo amanhã ver a arca, e eu vou estar gravando algumas coisas, eu estou revendo o texto, né? E o texto de Mateus capítulo 24, versículo 37, que é o texto do nosso Senhor Jesus, quando ele fala no versículo 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Aí ele diz no verso 37, veja bem, palavras do próprio Senhor. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha bem, gente. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, vírgula. Agora escute bem essa expressão aqui. Até ao dia em que Noé entrou na arca. Verso 39. E não o perceberam. Tá? Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Essas palavras são palavras do próprio Senhor Jesus. São palavras que não estão abertas à discussão, são palavras que não estão abertas à interpretação. Eu não preciso nem interpretar isso aqui que Jesus está dizendo. Tá? Até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Olha bem. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Bom, sendo assim, a única coisa que nós temos que fazer é checar no texto do dilúvio, não é verdade? Para ver então o que é que a Bíblia nos diz a respeito desses dias de Noé, que Jesus tanto compara com a sua vinda. Bom, o texto é longo, logicamente, não tem por que ler o texto todo, mas eu quero mostrar para você, por exemplo, o que diz o capítulo 7, versículo 10, que diz assim: E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, olha bem, versículo 9: Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Verso 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Ok? Versículo 16. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Então, duas coisas que esse texto diz, que nós temos que prestar atenção. O primeiro é que
o dilúvio só começou 7 dias depois que Noé estava dentro da arca, trancado dentro da arca, a salvo, tá? Noé não apenas não participou da tribulação que aconteceu do lado de fora da arca, pessoas morrendo, pessoas sofrendo, gritando, chorando, afogando, crianças, enfim, todo tipo de gente. Ele não só não participou daquilo, como ele já estava a salvo 7 dias quando o problema começou. Agora, 2 textos que são impossíveis de serem explicados por pós-tribulacionistas. Aliás, 2 expressões, 2 colocações bíblicas que estão em Mateus capítulo 24, como nós acabamos de ler, quando Jesus diz que a vinda dele será como nos dias de Noé, exatamente igual ele diz, e Jesus ainda diz o seguinte, que eles entraram na arca e não perceberam. É aqui que entra a noção do arrebatamento da igreja, que é um evento para a igreja. A gente chama de secreto, mas não tem como ser muito secreto, porque o mundo vai perceber o desaparecimento de milhões de pessoas, não é? Mas o segredo está aí, porque precisa acontecer este paralelo, ok? De Noé ter entrado na arca e Jesus disse, não o perceberam. Ou seja, Noé já estava a salvo dentro da arca por 7 dias e ninguém tinha percebido. Ninguém tinha notado que Noé e a sua família já estava dentro da arca a salvo. E o Senhor trancou a porta da arca pelo lado de fora. Quem fechou a porta da arca foi Deus, assim como ele fechará a porta da graça com o arrebatamento da igreja. Ok? Agora eu te pergunto, se a igreja passa pela grande tribulação junto com Israel e só é arrebatada no final da grande tribulação, que também não faz nenhum sentido o arrebatamento no final da grande tribulação, porque para que serve um arrebatamento no final da tribulação se a igreja vai ficar na própria terra? Para que serve? Porque na terra acontecerá o milênio, a igreja estará na terra. Então, se a igreja é arrebatada no final da grande tribulação, esse arrebatamento só serve para fazer um loop, um U-turn, né? Para fazer uma curva. Arrebatado das nuvens, uma curva e volta para a terra. Não faz o menor sentido isso. É uma coisa que não faz sentido. O arrebatamento só faz sentido se ele for ou pré-tribulacionista ou mid-tribulacionista. Logicamente que mid-tribulacionista, do meu ponto de vista, também não é, porque não bateria, por exemplo, isso é só um exemplo com o que Jesus acabou de dizer de Noé. Porque Noé, se o arrebatamento fosse mid-tribulacionista, Noé teria que entrar na arca na metade do dilúvio. Porque Jesus disse que será igual nos dias de Noé. Então Jesus teria que entrar, Noé e a sua família teria que ter entrado na arca na metade do dilúvio. Começou a chover bem devagarinho, porque é o argumento de algumas pessoas. Não, a igreja só não passará pela ira, pelo tempo da ira. Então o dilúvio teria que ter sido assim. Começa a chover bem devagar, bem tranquilo, aquela chuva pacífica, que seria mais ou menos o começo da grande tribulação. E quando chegar mais ou menos na metade, Noé entrava na arca com a família, aí choveria torrencialmente. Aí sim caberia um arrebatamento pré-tribulacionista. Para o arrebatamento ser pós-tribulacionista, Noé teria que passar por todo o sofrimento do dilúvio. Aí algumas pessoas usam o seguinte argumento. Ah, pastor, mas Noé não foi tirado da terra. Noé estava dentro da arca, protegido, mas ele estava na terra, ele estava no dilúvio. Ora, gente, isso é a comparação, sinceramente, é a comparação mais absurda possível e imaginável. Porque como que Noé ia ser tirado da terra com uma arca física, com Noé e a sua família fisicamente ia ser tirado da terra? Não faz sentido. O que nós temos que ver aqui é a noção de que Noé e a sua família foram tirados e colocados num lugar seguro, que é a arca, antes do dilúvio começar. Então Noé e a família não participaram do dilúvio do ponto de vista dos que estavam de fora. Eles estavam a salvos. Eles foram resgatados, eles foram arrebatados para dentro de uma arca, antes que o dilúvio chegasse. É essa a ideia que Jesus está tentando passar. Ok? A segunda coisa é o que Jesus fala sobre Ló. Ele diz assim, como foi nos dias de Ló, será também nos dias do Filho do Homem. Não é? E a história de Ló é a mesma coisa. Diz o texto que que o anjo disse para Ló que enquanto Ló não chegasse na outra cidade, ele não poderia lançar o juízo sobre Sodoma e Gomorra.
Então o juízo sobre Sodoma e Gomorra só veio quando Ló estava fora de Sodoma e Gomorra, já salvo na outra cidade. E o próprio Senhor Jesus disse que o dia da vinda dele será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Tá? Então são textos que os pós-tribulacionistas não conseguem explicar. Eles arranjam, na verdade, eles até tentam, né, com uma explicação que não bate, que não encaixa, porque você vê a forçação de barra. E eu quero dizer que depois de assistir esses 2 vídeos que eu comentei no começo, desse brasileiro e de um americano, dizendo que iam derreter o conceito pré-tribulacionista, no final, depois de assistir esses vídeos, eu descobri que a minha convicção pré-tribulacionista estava ainda mais fortalecida depois de ouvir tanta incoerência em tudo que eles falaram, que a coisa realmente não bate. Porque o pós-tribulacionismo está fundamentado em alguns princípios que são resultado de desinformação. Eles usam muito Mateus 24, que do versículo 9 para frente não é para a igreja, é para Israel. Lembre-se que Jesus não foi enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você não vai encontrar nos evangelhos nenhuma palavra direta de Jesus para a igreja. A única palavra direta de Jesus para a igreja nos evangelhos é Mateus capítulo 16, versículo 18. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se pensar bem, como Jesus está falando na terceira pessoa, edificarei a minha igreja, se você pensar bem, essa palavra nem foi diretamente para a igreja, foi para Pedro, não para a igreja, a respeito da igreja. Tá? Fora isto, você não encontra em nenhum lugar dos evangelhos Jesus dando uma palavra direta para a igreja. Claro que tudo que Jesus disse é para a igreja, não me entenda mal, não comece a lançar as pedras antes de você entender o que eu estou dizendo. Claro que tudo que Jesus disse é para a igreja, mas é para a igreja em que circunstância? É para a igreja enquanto entendimento de que Jesus é o nosso Salvador. Então, a palavra de Jesus é final, é absoluta. Agora, tudo que ele disse é para a igreja enquanto tabela, ou por tabela, porque ele sempre se referia à nação de Israel. Ele sempre se referia aos filhos de Israel, em primeira instância. E em segunda instância, para todo aquele que o ama, para todo aquele que ouve a sua palavra e o recebe como Salvador. Por isso que João 1, né, quando começa a descrever ali o verbo, aí a partir do verso 10 em diante, diz claramente que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ok, quem são os seus? O povo de Israel. Veio para o que era seu, que é o povo de Israel, a nação de Israel, mas os seus, que são os judeus individualmente, não o receberam. Ok? Aí o texto diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, se eles precisaram de um poder para serem feitos filhos, é porque não eram filhos. Esta é uma outra prova de que a igreja não é necessariamente a segunda casa de Israel, ou a casa de Efraim. Há muito judeu infiltrado na igreja, judeu que não sabe que é judeu. Muito, lógico, mas a igreja é gentílica por natureza, tá? Por isso que nós precisamos receber um poder que nos tornasse filhos de Deus, porque nós não éramos. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Significa que essas pessoas não eram filhos de Deus. Ok? Então, esse argumento de que Mateus capítulo 24 é para a igreja é um argumento completamente infundado, tá? O segundo argumento do pós-tribulacionismo é a 7ª trombeta do Apocalipse, que eles querem estabelecer como a última trombeta citada por Paulo, tá? Então eles entendem, bom, ao som da última trombeta. Quantas trombetas tem no Apocalipse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, então ao som da 7ª trombeta, os mortos ressuscitam e a igreja é arrebatada. Ok, mesmo que a 7ª trombeta fosse essa trombeta que Paulo diz, também não bateria, porque
A sétima trombeta, olha bem isso aqui, que coisa interessante. Mesmo que fosse, não bateria, tá? E eles não percebem, não prestam atenção nisso aqui, que eu considero chocante. 11:15, e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ok? Ok, maravilha. Então, o arrebatamento, a ressurreição de mortos acontece ao som da sétima trombeta do Apocalipse. É sim, pastor. É ao som da sétima trombeta. Ok. Então, como que a sétima trombeta é tocada no capítulo 11, versículo 15, quando o anticristo ainda nem se manifestou, que ele só se manifesta no capítulo 13, ok? E a ressurreição, que é o que eles querem conectar, a ressurreição, a primeira ressurreição com a sétima trombeta, só acontece no capítulo 19. Aliás, capítulo 20, versículo 5, né? Capítulo 20, versículo 5. Como que a sétima trombeta é a última trombeta, toca a última trombeta, mas os mortos não ressuscitam, a igreja não é arrebatada, porque não é citado aqui, arrebatamento de nada, de ninguém, ok? O anticristo só vai aparecer no capítulo 13 ainda, alright? E a ressurreição só no capítulo 20. Então, alguma coisa não está batendo. Ok? E é muito simples por que não está batendo. É porque a última trombeta não tem nenhuma relação com a sétima trombeta do Apocalipse. E eu poderia dar para vocês aqui uma série de referências que prova isto, mas logicamente que eu não vou fazer, não quero esse vídeo muito longo, mas só para vocês terem uma ideia. Paulo chama a última trombeta de trombeta de Deus. A trombeta de Deus. Ora, não precisa ser cientista de foguete para saber que o artigo A definido, ele determina, ele classifica, ele destaca aquilo ao qual se refere. Então, se o texto dissesse assim, ao som de uma trombeta de Deus, ok, poderia então, não é uma trombeta, mas tem várias trombetas de Deus, ok, mas quando diz ao som da trombeta de Deus, é a trombeta de Deus, ora, isso classifica essa trombeta como uma trombeta especial. Aí a minha pergunta é, são 7 trombetas no Apocalipse, a sétima é de Deus, as outras 6 não? As outras 6 trombetas são de quem? Se só a sétima é a trombeta de Deus. Quando o Apocalipse coloca as 7 trombetas todas na mesma categoria, todas elas no mesmo patamar. By the way, a propósito, né? By the way significa a propósito. O texto do Apocalipse chama essas trombetas de trombetas de anjos. E o anjo tocou a sua trombeta. E no grego, esse pronome possessivo, ele existe. E o anjo tocou a sua trombeta. Sua é a trombeta do anjo. Ou seja, é uma trombeta que foi entregue para aquele anjo. A trombeta é daquele anjo. E o texto usa o pronome possessivo para citar a trombeta. Então, o texto não... Como a Bíblia não nos confunde, não pode nos confundir, não faz sentido a Bíblia chamar a sétima trombeta de trombeta de Deus em Tessalonicenses e chamá-la de trombeta de anjo no Apocalipse. E por aí vai, uma série de coisas que eu poderia explicar para vocês do porquê que essa trombeta não é a trombeta do Apocalipse. A última trombeta não é a sétima trombeta do Apocalipse. Outro argumento é que Paulo escreveu Tessalonicenses 46 depois de Cristo e João escreveu Apocalipse 96 depois de Cristo. Tem 50 anos de diferença. Olha bem, eu estou com 52 anos de idade, tá? 52. Entre Tessalonicenses e Apocalipse tem 50 anos de vazio, de diferença. Ok? Como é que Paulo fala da última trombeta, não dá explicação a ninguém, não diz que trombeta é essa, ninguém pergunta, ninguém fala. E ele escreveu depois uma segunda carta aos Tessalonicenses, ninguém pergunta nada, ninguém quer saber, e fica 50 anos sem resposta. E só 50 anos depois João escreve o Apocalipse, para então essa é a trombeta. Ora, gente, come on, né? Vamos usar os nossos neurônios, vamos pensar melhor um pouco. É lógico que não são as mesmas trombetas, tá? Quando o texto fala de última trombeta, a razão do porquê ninguém perguntou que trombeta é essa, é porque todo mundo conhecia a linguagem. Última trombeta é uma linguagem conhecida da época, porque reportava para a festa das trombetas. Ok?
Bom, eu quero deixar para vocês aqui esse raciocínio. Outra coisa, né? Eu estou falando sobre os argumentos, os pilares do pós-tribulacionismo. E o terceiro pilar, bom, o primeiro pilar é Mateus 24. O segundo pilar é a sétima trombeta do capítulo 11, versículo 15 do Apocalipse, que facilmente se desmonta. E o terceiro grande pilar do pós-tribulacionismo é a ressurreição do capítulo 20, versículo 5. Aparece uma ressurreição ali no capítulo 20, versículo 5, que o texto apresenta como a primeira ressurreição. E esta é a primeira ressurreição. Então eles dizem o quê? Não tem como a igreja ser arrebatada antes da grande tribulação, porque os mortos só ressuscitam no final da grande tribulação. Não entendendo eles que eles estão negando a sua própria doutrina, eles estão negando a sua própria teoria. Porque se os mortos só ressuscitam no final da grande tribulação, no capítulo 20, como que a trombeta do capítulo 11, que está lá atrás ainda, nem no início, nem no meio da grande tribulação, pode ser a última trombeta dita por Paulo? Então, eles fazem afirmações que eles não percebem, que vão se contradizendo. Percebe? Então, a ressurreição do capítulo 20, versículo 5, é a primeira ressurreição, pastor Jefferson? Lógico que é a primeira ressurreição, porque o texto diz, não podemos negar o que diz o texto. O que as pessoas não entendem é que a ressurreição, ou a colheita de almas, de um modo geral, está tipificada na colheita de Israel. O próprio Senhor Jesus fez essa tipificação. Olha para os campos, como estão brancos. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Você acha que Jesus estava falando da colheita, usando como exemplo a colheita de café do Brasil, ou usando como exemplo a colheita de maçãs da Europa, ou a colheita de arroz da China ou da Índia? Não, Jesus estava usando como tipologia a colheita de Israel. É isso, é o único pano de fundo na Bíblia que realmente importa, é o pano de fundo judaico. Então, o que ele diz, rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara, ele está tipificando a colheita de almas que envolve a ressurreição de mortos com a colheita de Israel. E aí você precisa entender a colheita de Israel, que a primeira colheita de Israel era a cevada. A cevada era a primeira, até hoje, a primeira colheita feita em Israel. Acontece por ocasião da Páscoa. E a primeira colheita, que é a cevada, ela acontecia em 3 etapas. Primícia, colheita geral e os 4 cantos com as respigas. Então, quando eles estavam colhendo os 4 cantos com as respigas, ainda era a primeira colheita, só que era a terceira fase já da primeira colheita. Então, eles estavam colhendo aqui. Se alguém passasse dirigindo perto de um desses segadores e perguntasse, que colheita é essa? Ele diria, é a primeira. Por que era a primeira? Porque era a cevada, era a primeira colheita do ano. Só que era a terceira fase da primeira colheita. Então, quando eles estavam colhendo os 4 cantos e as respigas, eles já haviam feito a colheita geral e eles já haviam feito a colheita das primícias. Mas continuava sendo uma colheita, que era a primeira colheita, que era feita em 3 fases. É o que acontece em Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Então, ali está havendo uma ressurreição? Está. É a primeira ressurreição? É. Mas é a terceira etapa da primeira. Porque a primeira etapa já aconteceu em Mateus capítulo 27, versículo 52. A primeira etapa aconteceu ali, que são as primícias. A segunda etapa vai acontecer ao som da última trombeta, que é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E a terceira etapa, que é os mortos da grande tribulação, ressuscitarão ali no capítulo 20, versículo 5, que é a terceira etapa da primeira ressurreição. É simples assim, não tem confusão. Você vê que tem coerência. Mas quando eles tentam explicar como sendo aquela a primeira e única fase da primeira ressurreição, em primeiro lugar, eles não sabem o que fazer com a ressurreição de Mateus capítulo 27, versículo 52. Número 2, eles não sabem como explicar como que a sétima trombeta está no capítulo 11 e o anticristo aparece no 13 e a ressurreição é só no capítulo 20, sendo que o texto diz que ao som da última trombeta os mortos ressuscitarão. Então por que os mortos do capítulo 20 não estão ressuscitando no capítulo 11, junto com a sétima trombeta? Entenderam? Então eles vão se complicando de tal forma que eles não conseguem explicar essas coisas e a situação vai ficando cada vez pior e, logicamente, confundindo aquelas pessoas que não têm o conhecimento ainda um pouco mais profundo do judaísmo dentro do texto bíblico. Porque, gente, convenhamos, não dá para entender a Bíblia profundamente sem entender judaísmo. Não tem jeito. Não tem como.
Porque a Bíblia foi escrita por judeus, com algumas poucas exceções, por judeus. Foi escrita na sua maioria em hebraico, todo o Velho Testamento, com algumas exceções em aramaico, e o Novo Testamento em grego, mas também escrito por judeus, com exceção de Lucas e Atos. Estão entendendo? Então, tem coisa que só se entende com a adição desses detalhes do judaísmo, da cultura judaica, que fazem sentido. Então tem coisas que Jesus disse, ou Paulo, ou outros escritores disseram, que só fazem sentido quando nós colocamos aquilo dentro do contexto judaico. Do contrário, não fará sentido. Tá bom? Então, ao ler esses textos sobre a arca, relendo aqui o texto, meu coração se encheu desta palavra que eu decidi compartilhar com vocês mais uma vez. Amanhã temos muito mais a dizer, logicamente, mas eu quero deixar aqui esta palavra abençoando o seu coração nesta noite, encerrando o dia de hoje, sábado, dia 28 de janeiro de 2017. Tá bom? Bom, obrigado vocês, Deus abençoe. Se você pensa diferente, se você é pós-tribulacionista, você se sinta ofendido com a minha palavra. Eu sempre defenderei a minha fé com convicção. Mas lembre-se, gente, o que nos une é muito maior. O que nos une é muito mais forte. Tá? Eu ouço sem nenhum problema os pós-tribulacionistas falarem. A questão é que eu já sei identificar os erros que eles cometem de interpretação. Mas nem por isso eu deixo de ouvir. Eu posso ser sincero com vocês? Um dos escatólogos que eu mais admiro é pós-tribulacionista. Claro que eu não concordo com o ponto de vista dele do arrebatamento que envolve o pós-tribulacionismo. Mas, gente, esse homem já me ensinou tanto. É um americano, tem aqui nos Estados Unidos. O sobrenome dele é Baxter. Ele é pós-tribulacionista. Eu ouço esse homem constantemente. Toda vez que ele se refere ao arrebatamento, eu não concordo, porque eu sei onde estão os desvios. Mas fora isso, gente, tanta coisa linda que esse homem fala, ensina. Ele ensina o livro de Daniel de uma forma tão maravilhosa. O que eu quero dizer, o que eu estou tentando dizer é que nós não podemos deixar que essas coisas nos dividam, que essas coisas nos separem. O que nos une é muito maior. Tá bom, gente? Um abraço a todos. Vou descansar um pouco, amanhã tem mais e voltamos a nos falar amanhã, tá bom? Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.